rede estadual do Rio de Janeiro. Eu estou vendo amigos muito queridos aqui, professores, professor Vanderlei Rezende, foi meu professor na UF, enfim. É a primeira vez que eu falo aqui no IMPA, eu falo bem, mas eu estou um pouco... eu estou um pouco... eu estou bastante emocionada de estar aqui falando para vocês. A professora Jane está ali. Eu vou falar do que a gente faz lá no Laboratório Sustentável de Matemática, fica em Pedra de Guaratiba. O Laboratório Sustentável de Matemática é um esforço do Colégio Estadual Hebe Camargo em oferecer formação continuada para professores. O Colégio Estadual Hebe Camargo fica em Pedra de Guaratiba, que fica na periferia da periferia do Rio de Janeiro. Ele existe graças ao meu empenho pessoal, da equipe de matemática da minha escola, mas também da minha diretora, Luísa Helena, que compra meus sonhos e banca as minhas loucuras. Vou falar um pouquinho dele para vocês bem rapidinho. Tá? Esse é o Laboratório Sustentável de Matemática. Ele é feito basicamente de lixo, tá? Mas a gente faz com muito carinho, porque, embora o orçamento seja baixo, a gente consegue compensar isso com muita força de vontade. Aqui vira para onde isso? Computador, onde está o computador? Tá ali. Foi. Então, eu vou falar do laboratório. Em primeiro lugar, o laboratório ele é feito de gente. Ele não é feito de dinheiro, ele não é feito de máquinas, ele não é feito do acervo. Ele é feito de gente. Essa aí é a comemoração do Dia da Matemática. Lá na minha escola aconteceu em maio desse ano. Tá? Isso é um pouquinho do que acontece no laboratório. São ações de formação que a gente tem lá, a gente recebe visita, a gente faz imersão, a gente faz uma série de coisas que vocês podem conhecer melhor lá no nosso site. Tudo que a gente faz, a gente divide com o público em geral. A gente tem um site e a gente tem uma fanpage e ambos têm um alcance muito grande. Tá? E a gente acredita que se for verdadeiro, que ninguém ama o que não conhece, então fica explicado por que tanta gente não gosta de matemática. Porque eles de fato não conhecem matemática. Se você não conhece, como é que você vai amar? Essa frase não é minha, é do Lorenzato, mas eu gostaria de ter falado ela. Oficinas e práticas são uma solução mágica? É uma grande pergunta. Porque se fala muito, vamos tornar a matemática lúdica, como se a matemática não fosse interessante, porque ela é. Ela é interessante, independente de qualquer coisa. Então, ela não precisa de uma oficina, ela não precisa de uma atividade lúdica para ser interessante. Ela é interessante porque ela é. Uma oficina, uma atividade lúdica é um veículo para você permitir aos alunos que se apaixonem por matemática tanto quanto nós. Então, não há mágica. As multiabordagens, elas permitem um melhor contato com a matemática e distancia o educando do ensino tradicional vigente, que é aquela prática focada em definição, exemplo, exercício, e repetição, 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 sem saber de fato o que é a matemática, o que está envolvido naquilo que ele está estudando. Tá? A oficina, ela é a culminância de um trabalho de planejamento, de pesquisa, muito estudo, muita leitura. Se a gente for fazer oficina pela oficina, o jogo pelo jogo, a gente vai cair na armadilha do portal do professor. Oficina sem fundamentação teórica é pura perda de tempo. É uma maneira da gente se frustrar. Quer ver uma maneira de você se frustrar? Leva o dominó de fração para a sua sala de aula. Vai ser uma decepção tão grande. Porque o aluno quer jogar dominó, ele não quer fazer conta. Não é isso que é matemática lúdica. É muito mais do que isso. Hoje a gente vai falar de modelagem matemática. É uma das possibilidades. Tá? Aí, nessa transparência, tem uma investigação que a gente fez no laboratório com pão mofado. Esse pão mofado me levou muito longe.
Nunca pensei que o pão mofado fosse me levar tão longe, mas esse experimento me levou para Londres. Eu passei janeiro estudando em Londres, graças a esse experimento. O que é modelagem matemática? É você usar a matemática para o que de fato ela é. Ela te permite entender o mundo à sua volta. Então, você vai simplificar a realidade, que é muito difícil, é muito complicada, tem muitas variáveis, e vai modelar matematicamente essa realidade com vistas a entendê-la. Mas hoje eu vou falar, aproveitando os tempos olímpicos e paralímpicos, acabou a Olimpíada ontem, a Paralimpíada ontem. A gente vai falar de um experimento que a gente fez lá no laboratório, foi lá no EB, essa é a quadra do EB, função afim, na quadra de esportes. Tá? Eu fiz essa oficina com a equipe de matemática, a gente parou o colégio. Um professor que fez a oficina acabou de entrar, o professor Peterson, hoje ele é diretor. Ele também embarcou nessa canoa com a gente. E como é que a gente fez essa oficina? Chamei a professora de Educação Física, a professora Cintia Amanda, e falei, olha, eu quero alguma coisa que me dê uma função afim. Tem como a corrida ser em velocidade constante? Ela falou, tem. A gente foi para a quadra. Como é que acontece uma corrida de um tiro curto? Você acelera, a partir de um determinado momento, a sua velocidade é constante, chegando no final da pista, você desacelera. Me interessava esse meio, a gente marcou esse meio com fita crepe, levamos aquele negócio de marcar velocidade, ficamos correndo igual duas malucas lá na quadra para poder definir qual era o momento da aceleração, da desaceleração, os alunos lá em cima rindo da gente. Foi um pouco traumático, mas a gente conseguiu definir, tá? Pagar mico faz parte. A gente conseguiu definir. Eu sou aquela pessoa ali, de jaleco, a professora Cintia Amanda está vestida de professora de Educação Física. Enfim, fomos para a quadra. E aí, qual era o objetivo? Os alunos iam correr, a gente marcou com fita amarela, o momento, e marcamos com cones, de 3 em 3 metros. Cada vez que o aluno passasse no cone, a equipe cronometrava nos seus celulares. Então, eu tenho aqui o aluno, tinha ali a faixa amarela, que era onde a gente ia começar a nossa cronometragem, e aí ele ia nos cones, e aí tantos metros, tantos segundos, tantos metros, tantos segundos. Então, a gente fez essa coleta de dados, e aí, num segundo momento, a gente foi para o laboratório para fazer o tratamento desses dados. Então, quando a gente usou o Excel, a gente obteve, relacionando tempo com espaço, alguma coisa muito semelhante a uma reta. E o bacana de fazer uma oficina, de fazer um experimento, é que a sua reta não vai ser perfeita. Por quê? Você está modelando. Você tem que trabalhar com a questão da matemática não ser exata quando a gente está tratando de realidade. E aí, aí você quebra uma coisa que eu tenho um mini infarto toda vez que alguém fala assim comigo. Ai, você é professora de matemática, eu gosto da matemática porque ela é exata. Gente, eu tenho um mini infarto cada vez que eu ouço isso. Então você quebra, você fala de aproximações, você aproxima a matemática como forma de entender o mundo. Então eles entenderam que, dependendo da velocidade da corrida, a curva, que na verdade é uma reta, era mais agressiva, era menos agressiva. O conteúdo, ele surge na análise dos dados, não é algo imposto. Então, eu gostaria só de chamar a atenção, porque a minha fala é muito curtinha, e eu falo demais, a minha diretora sabe disso, que essa implementação dessas práticas não é fácil, não é simples, o aluno não vai amar logo de cara, porque ele está há anos fazendo definição, exemplo, exercício, ele acha que ele está brincando, ele não acha que ele está fazendo matemática, não é fácil, mas quem optar por levar esse caminho, por trilhar esse caminho, vai ter uma vida fabulosa. Cada dia é um dia, a escola vira um palco de descobertas, de pesquisa, de busca, e a gente deixa de ter respostas e a gente passa a se guiar pelas perguntas.
E o que guia o mundo, o que move o mundo não são as perguntas? Então, eu vou falar rapidamente só de outros projetos que surgem. Os meus alunos atualmente estão trabalhando no bicicletário com materiais de baixo custo. Tem uma caixa de compostagem lá no meu laboratório. Tá? A gente cria minhocas e a gente trabalha a matemática das minhocas. Dá para trabalhar função afim, dá para trabalhar função exponencial, dá para trabalhar volume, densidade, uma série de coisas. Tem o aproveitamento da água que sai do ar-condicionado e tem o projeto de aquecimento da água do vestiário. Esses são alguns projetos que acontecem no laboratório. Tá? E quando que eu uso qual prática? Não tem uma resposta. Tá? Lamento. Infelizmente, eu não trago isso. Para quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz, esse é o nosso site. É o Laboratório Sustentável de Matemática.com. Lá tem as nossas práticas, tem os nossos eventos, a nossa agenda, onde que eu vou estar, onde que a gente vai. Acho que o próximo evento é na Unirio, se eu não me engano, dia 30, a gente está por aí, a nossa agenda está lá. Tem mais alguns momentos, esse é o seminário de educação matemática que a gente faz lá na escola. A gente acredita que o espaço de formação do professor passa pela escola. Então, tem vários momentos aí. A gente apareceu um pouquinho na mídia. Essa é a minha viagem. Eu e Darwin. Tá? E eu queria agradecer a atenção e fechar com uma tirinha que eu gosto muito e que reflete um pouco do que é a minha vida. Elídio era acompanhado por muitas dúvidas, e aí, assim como Elídio, eu também era acompanhada por muitas dúvidas. Decidi estudar, fui fazer especialização, estou terminando o mestrado, e a minha situação atual é aquela ali. Eu estou com muito mais dúvidas do que como eu comecei. Então, eu gostaria de convidar vocês para se encherem de dúvidas e abandonar as certezas. É isso, muito obrigada.